bem-vindas a mais um episódio Mulheres em Movimento. Esse programa, ele nasceu do desejo de fortalecer, inspirar e dar voz às mulheres que decidiram assumir o papel de protagonistas da própria história. Toda segunda-feira, às 20 horas, nos encontramos aqui, nos canais do YouTube e do Facebook Mulheres em Movimento, compartilhando histórias, sonhos e coragem. Esse projeto só ganha vida graças aos nossos apoiadores, que acreditam no poder da transformação, confiam nesse propósito e escolhem caminhar ao nosso lado, incentivando mulheres a irem além e acreditarem em si mesmas. A vocês, o nosso profundo agradecimento a todos os nossos patrocinadores do programa Mulheres em Movimento, e vocês fazem parte dessa história, desse projeto que acolhe, inspira e transforma as vidas. Muito obrigada a todos e obrigada a você que está nos assistindo neste momento no Mulheres em Movimento. E hoje a nossa conversa é com uma mulher que carrega no coração, a força da origem simples, a profundidade da fé e a beleza de uma história sendo restaurada por Deus ao longo do tempo. Grace Kuskowski Gribler é a esposa do Jaques, a mãe do Murilo e também a mãe da Laura. Ela nasceu em Videira, com uma trajetória marcada por mudanças, desafios e recomeços. Ela aprendeu desde cedo que o movimento nasce da necessidade, mas se sustenta pelo propósito. A história de Grace é sobre movimento, fé e esperança. Sobre continuar caminhando mesmo quando a rota não foi escolhida. E hoje ela compartilha com nós essa caminhada com a gente. Grace, seja muito bem-vinda ao programa Mulheres em Movimento. É uma alegria receber você aqui. Muito obrigada, Izzy, obrigada pelo convite. É realmente um motivo de muita alegria poder compartilhar um pouco da minha história com você e com todas as mulheres e pessoas que acompanham o programa, né? Realmente eu fico muito feliz e muito lisonjeada pela oportunidade. Esse programa já vem acho que no seu 28, 29, acima disso, né, programas que nós temos, mas ele justamente é para evidenciar o protagonismo e fazer com que as mulheres, né, elas venham aqui, contam sua história, compartilham conhecimento, compartilham também muitas vivências, porque o que a gente é hoje, né, isso não veio assim, simplesmente caiu do céu, né, a gente conquistou, a gente se transformou, a gente realizou. Mas para as pessoas conhecerem melhor você, quem é a Grace? Então, você resumiu muito bem aí na introdução, né? Eu sou a Grace Kuskowski Gribler, sou casada com o Jaques Gribler, sou mãe do Murilo e mãe da Laura também. Tenho 42 anos e estou em Itapiranga há 9 anos. Né? Como a gente já conversou anteriormente, você também pontuou aí na introdução, sou de uma origem, uma família muito simples, que não era aquela família padrão, sabe, comercial de margarina? Assim, aquela Sim. Configuração padrão. Né? Fui criada pela minha avó, minha mãe foi mãe solteira, eu fui criada pela minha avó. E quando eu tinha 2 anos de idade, a minha avó saiu de Videira, que era onde a gente morava, e foi morar em Cuiabá. E minha mãe permitiu que a minha avó me levasse com ela. Então, eu fui rever a minha mãe quando eu tinha 6 para 7 anos já, né? Então, a minha avó é que realmente me criou. E eu morei com a minha avó até os meus 18 anos, e só então depois eu fui morar com a minha mãe já na vida adulta, né? Então, essa história de vida aí, como você pontuou, a questão das mudanças, né? Porque a gente se mudou de várias cidades, essa configuração da família, que não era a família padrão, né? Foi quem moldou a minha personalidade, moldou quem a Grace é hoje, né? E, assim, às vezes a gente se pergunta, né? Qual é a sensação de hoje você olhando lá para trás, você sendo criada pela sua avó,
com a ausência, né, a distante da mãe, sem ter conhecido o pai. Isso, em algum momento, você teve alguma frustração com relação a essa tua vida? As lembranças que eu tenho da minha infância, eu não tenho essa percepção da ausência, assim, tão forte. Claro que eu lembro, por exemplo, de ir na escola fazer trabalhinho para o Dia das Mães, né, e Dia dos Pais. O Dia das Mães até eu tinha para quem entregar o presentinho, o cartão que eu fazia, né, porque eu entregava para minha avó, para minha tia que morava comigo na época. Mas a figura do meu pai eu não tinha, né? E naquela época, diferente do que é hoje, as escolas não se preocupavam muito em proteger a criança desse tipo de situação, né? Hoje as escolas têm o dia da família, o dia de quem cuida de mim. Naquela época era o dia do pai e o dia da mãe. Então, eu lidava, assim, às vezes nessas datas eu realmente ficava um pouco triste, né? Depois, na adolescência, isso começou a ficar um pouco mais latente, né? Esse desejo de querer conhecer a minha história, da onde que eu vim, qual era a minha origem, né? Isso daí já na adolescência. Durante a infância, não tanto. Então, na verdade, a tua vida de estudante, ensino fundamental e médio, foi lá em Cuiabá, no Mato Grosso? Não, eu nasci em Videira, depois nós nos mudamos para Cuiabá, e depois nós nos mudamos para Nova Erechim, onde eu fiz a minha vida escolar. Eu fiquei lá até o ensino médio, que depois eu fui para Chapecó para fazer faculdade, né? Então, eu morei mesmo, eu me criei numa cidade muito pequena, até menor que Itapiranga, que é Nova Erechim, né? E essa tua vida escolar, porque, Grace, assim, eu gosto de evidenciar um pouco essa questão da vida escolar, dos colegas, como foi a escola, quem foi as professores que mais te chamaram a atenção, até porque tem muita coisa que a gente vai levando para a vida, lembrando daquilo que a professora falou, ou aquela vivência que a gente teve lá na escola. Tu tem alguma lembrança da tua escola que te marca muito? Uma coisa que, por ser uma cidade pequena, então eu estudei com a mesma turma desde o pré até o ensino médio. Era a mesma turma de alunos, né, de amigos, colegas. Então a gente tinha um laço muito forte. Depois, quando a gente foi para a faculdade, daí cada um tomou o seu rumo, porque Nova Erechim era uma cidade muito pequena, então a maioria das pessoas saiu de lá para estudar. Eu sempre fui uma boa aluna, né? Isso é uma lembrança que eu tenho, assim, né? Eu sempre fui uma boa aluna. Claro que eu tinha dificuldades na área de exatas, né? Tinha muita dificuldade. Ali eu precisava me esforçar muito, assim. E esses são os professores que me marcaram, né? Porque realmente eles exigiam muito de mim, né? A área de humanas era um pouco mais fácil, linguagem, humanas eu tinha um pouco mais de facilidade, mas a área de exatas eu sofria muito para alcançar médio. Né? Sabe que eu te pergunto isso justamente para saber qual é a tua... Porque, geralmente, né, quando a gente fica adulto, a gente decide o que a gente quer fazer, tem alguma coisa lá na infância que a gente gostava mais, né? Então, tu gostava mais das humanas. Eu gostava mais das humanas, né? Então, essa é a origem, eu gostava mais de língua portuguesa, né? Tu sabe que veio algumas mulheres aqui falaram também muito sobre essa questão, né? Que geralmente a gente decide o que a gente quer ser, a profissão que a gente vai tomar, das habilidades que a gente teve lá na infância. Isso mesmo. Né? Então, como isso é importante também, às vezes, a gente parar para pensar, não, realmente eu era boa nisso, né? Olha, eu era realmente boa nisso. E hoje é o que... se sobressai, né? Isso, é o que se sobressai. E como isso é legal, né? A gente às vezes parar para pensar, né? E aí, quando tu foi fazer faculdade em Chapecó, qual foi o curso que tu escolheu? Jornalismo. Eu acho que eu olhei para a grade, o que tinha menos cálculo, né? Acho que a única matéria que tinha era estatística, talvez. E eu quis fugir, então, da parte de cálculo e fui fazer jornalismo, né? Mas foi uma tentativa bem frustrada, porque naquela época, né, o cenário da minha família, como eu falei que sou de uma família muito simples, muito humilde e, de certa forma, que não atingia aquele padrão, isso também refletia na parte financeira da minha família, né? Então,
Eu não tinha muitos recursos. Eu comecei a trabalhar muito jovem também, né? Muito cedo. Eu tinha 12 anos quando eu comecei a trabalhar, justamente para complementar a renda, né? Eu nunca passei necessidade na minha casa, mas eu passei vontade de muita coisa, né? Então, quando eu fui fazer jornalismo, era um sonho mesmo, assim. Eu saí de Nova Erechim, prestei vestibular no sistema ACAF naquela época, uma faculdade particular. Fui fazer jornalismo. O jornalismo era vespertino, então para trabalhar era muito difícil. Eu trabalhava das 6 da manhã até o meio-dia, depois ia para a faculdade. Não tinha computador em casa, então se eu tinha trabalho, alguma coisa para fazer, eu tinha que ficar lá na universidade fazendo lá. Isso não era uma realidade só minha, né? A maioria dos estudantes passam por isso. Então eu fiquei, acho que eu fiz 1 ou 2 períodos só de jornalismo e encerrei porque eu realmente não conseguia dar conta, né? Financeiramente e a minha rotina, assim, eu tinha que trabalhar para conseguir pagar a faculdade, né? E realmente eu tive que abandonar esse sonho. E aí tu abandonou o sonho e foi para outra área. Daí eu fui trabalhar. Fui trabalhar, né? Não conseguia conciliar trabalho, até porque eu também estava num período de incerteza, não sabia o que queria ser, né? Agora que eu era grande, já não sabia ainda o que eu queria ser. E eu fui trabalhar. Mas também tinha o quê? 19, 18, 19? 19, né? Eu entrei na faculdade com 17, eu falei que eu era uma boa aluna, né? Eu terminei o ensino médio, prestei vestibular, um único vestibular e passei, né? Tava apostando todas as minhas fichas no jornalismo, né? Mas não foi. Mas assim, né? Mesmo tu sendo nova naquele momento, né? E também poder decidir, olha, realmente não é isso, não tá dando para mim, né? Porque eu acho que todo mundo, assim, que teve dificuldades em fazer faculdade, ter que trabalhar, pagar a sua faculdade, todo mundo também dá valor para isso, Sim. né? Porque tu poderia ter dito, não, se eu tenho alguém que paga para mim, então eu vou fazendo de qualquer jeito. Mas como é legal, né? A gente também tem essas frustrações. Poxa, na verdade, não dá. eu não tinha quem pagava, né? Tive que ser se bem virar. realista, diz, ó, tu tem que fazer escolhas, né? E eu escolhi, então, trancar a faculdade, fui trabalhar. Um tempo depois, daí já atuando na área administrativa, eu comecei a fazer processos gerenciais, e atuava na área, estava me formando também, estava estudando, na verdade, e acabei não concluindo essa faculdade. Olha só, né? Uma série de inícios, né? E depois eu fui fazer a minha graduação, eu já estava casada, já era mãe, daí eu fui realmente fazer a minha graduação. Né? Eu encontrei o equilíbrio. Tu sabe que às vezes quando a gente tem uma idade um pouco mais avançada, né, a gente também consegue aproveitar muito melhor a faculdade, o curso que a gente quer fazer, eu acho que com um propósito maior. Eu falo isso, né, o Murilo vai fazer 16 anos agora, então, de certa forma, esse assunto, né, de carreira já aparece lá em casa, assim, o que você vai fazer, o que você gosta, o que você pensa em fazer. Mas não nesse intuito de uma pressão, sabe? De obrigar ele a decidir por algo. Pela experiência que eu tive, né? Então, assim, eu não forço muito isso, né? Eu acho que isso ele vai se revelar. Vai se revelar. E, às vezes, não precisa seguir um padrão. Terminou o ensino médio, obrigatoriamente vai fazer faculdade. Não. É que isso é muito da nossa geração também, né? O que é o sucesso? Você vai estudar, você vai fazer faculdade, daí você vai casar, você vai ter uma casa e um carro, né? O sucesso era uma linha, assim, um padrão, tipo produção em série, né? Se algo fugisse disso, você era uma pessoa que não tinha alcançado sucesso, né? E o sucesso, ele é muito pessoal. O que talvez a definição de sucesso para mim seja diferente da definição de sucesso para ti, né? Ou para qualquer outra pessoa. Tu sabe que agora me veio uma situação, né, de que na minha época, se nós não tivéssemos casado até os 25 anos, nós ia ficar para titia. Como era um padrão, eram crenças, né? Isso. E eu não fiz faculdade também na minha época, porque não tinha condições, né? Itapiranga, como era longe também de tudo, né? Não deu. Mas depois quando você veio a Itapiranga? Fazem 9 anos. Agora em agosto de 2026, vai completar 9 anos que a gente está aqui. Vocês moravam em Chapecó? Nós morávamos em Chapecó, né? E aí, o que resultou vocês virem morar para essa terra maravilhosa? Maravilhosa. Que é Itapiranga. Quando eu conheci Itapiranga, né, logo que eu e o Jacques começamos a nos relacionar, depois nós casamos,
nós até falávamos, né? Quando nós envelhecermos, a gente vai para Itapiranga, porque é um lugar maravilhoso para se morar, né? Os planos se anteciparam, acho que bastante até, né? A gente veio para cá com o falecimento da Clara, né, a avó do Jaques, houve a necessidade de alguém auxiliar na Harmonia, né, que é um empreendimento da família, né, um negócio da família. Na época, quem administrava era a Clara e a Neco então convidou, né, o Jaques para vir auxiliar ela na administração da empresa. E a gente entendeu que era uma oportunidade, né? Abandonamos as nossas carreiras em Chapecó, o Jaques estava trabalhando já, eu também já trabalhava, né? Tínhamos uma certa estabilidade lá. Nós abandonamos isso lá e viemos, então, para esse novo desafio, né? O Jaques logo foi para a Harmonia, para auxiliar a Neco, e eu fiquei o primeiro tempo em casa, em torno de, acho que de uns 5, 6 meses eu fiquei em casa, até para dar esse suporte, né? Para toda essa mudança. O Murilo na época tinha 7 anos e depois só então eu fui começar a trabalhar, né? Eu trabalhei primeiro no escritório Oeste, né? Trabalhei um ano e meio lá com eles e depois então eu vim para a Harmonia justamente nesse plano de sucessão que estava sendo construído, né? Eu vim para a Harmonia também daí. Pois agora tu falou uma coisa assim que também é importante a gente comentar, né? A Harmonia é uma loja de confecção, né? Roupas, calçados, tudo. A gente sempre diz, lá na Harmonia tem de tudo. Mas a loja é uma das lojas mais antigas de Itapiranga. É a loja mais antiga. Mais de 50 anos. Mais. Como a Harmonia é desde 89, como nome Harmonia, né? Mas muito antes disso era a loja do Cisino, comércio e transportes Gribler. Então, a história da família, ela se funde muito com a história do município, né? De certa forma, a família Gribler sempre esteve inserida no comércio, né? Sempre foi muito atuante no município. Tu sabe que eu me lembro da loja do Cisino quando era aqui onde hoje é o Chico Automóveis. Isso mesmo. Eu me lembro porque eu vinha com a minha mãe ali comprar tecido, né? Para costurar. Mas assim, essa transição, ela vem já antes da Dona Clara, né? Que foi com o marido dela, a família dele. Então, a Dona Clara assumiu, depois passa para a Neco, praticamente, né? E a Neco chama o neto, porque a Neco seria a filha... A Neco é tia. É tia do Jaques. A Neco é filha do Cisino. Do Cisino, isso mesmo. Aí chama a filha, daí depois o neto, e daqui a pouco vem os bisnetos, isso, né? Aí. E como é feito essa transição, assim, essa sucessão? De que forma foi escolhido o Jaques para vir? Porque teriam outros, né, netos, enfim. A Clara sempre manifestou essa vontade, né, enquanto viva, assim, que ela gostaria, né, de que o Jaques trabalhasse, até porque o Jaques foi um dos únicos que estudou e se especializou nessa área, né, de administração. O Jaques é formado em economia, trabalhava durante muito tempo, né, em Chapecó nessa área, financeiro, né, administrativo. Então, quando a gente vinha para cá visitar, nós geralmente nos hospedávamos na casa da Clara e ali as conversas eram longas com relação a isso, né? A Clara sempre foi uma pessoa muito culta, então a gente falava sobre política, economia, esporte, né? Ela sempre tinha assunto, né? Religião, fé, sempre tinha assunto com ela. E durante essas conversas ela manifestava, né, esse desejo, essa vontade. Então, com o falecimento dela, o nome do Jaques foi logo levantado, né, pelos demais herdeiros e sócios, né, disse, olha, Jaques, você gostaria de vir, né, então a gente foi convidado a vir. E o Jaques, então, quando veio, desde então assumiu as funções que eram da Clara, né, o financeiro da empresa, hoje ele é o financeiro da empresa, e a Neco, então, preocupada mais com a parte comercial, a gestão da equipe, aquela parte da área de vendas, né. Essa sucessão, ela não é que ela seja, tipo, ela foi, como que eu posso dizer, planejada, assim. Ela foi, no caso do Jaques, foi meio que atendendo a um desejo da Clara, houve um convite, o Jaques aceitou e a gente veio. Já na parte da Inês, quando a Inês decidiu, assim, que, olha, vai chegar o meu tempo também de diminuir o ritmo, então, ali ela foi um pouco mais planejada, mais estruturada. Então, eu vim para a loja em 2019,
final de 2019, logo que a Inês ia se tornar vovó. E a partir dali o ritmo dela começou a diminuir de trabalho e eu fui me inserindo na rotina da loja, né? Aprendendo com ela, né? Eu nunca tinha trabalhado em loja, né? Eu tinha trabalhado no varejo, mas com treinamento, desenvolvimento de equipes na minha carreira, mas nunca na ponta, assim, no atendimento ao cliente propriamente dito ali, né? Principalmente na confecção. Então, eu tinha esse trabalho de aprender, né, com a Inês. E olha o desafio que é aprender com ela, né? Porque ela é muito boa, né? Eu sempre falo que a régua dela é muito alta, né? A Neco sempre foi uma pessoa incrível, né? Foi um pilar ali na frente também, né? Aquilo que ela se determina a fazer, ela é muito boa em tudo aquilo que ela se determina a fazer, né? E tem muito conhecimento, né? Então, eu tinha um grande desafio aí de aprender com ela, para que a gente possa dar continuidade ao legado da família. Eu sempre falo, né? Falo isso para ti, já falei isso para Inês várias vezes, que para mim é uma honra fazer parte dessa história, né? Porque é uma história muito bonita, né? É uma história de muito trabalho, muita dedicação, muitos desafios, de empreendedorismo, de pensar além do seu tempo. E a Dona Clara, ela era muito além do tempo. Muito. Só para puxar um ganchinho dela, aí em 2015, nós estávamos no Núcleo da Mulher Empresária, começamos em 2014, e em 2015 nós fizemos uma AGO, que a gente fala, né? Uma reunião regional do SEMI aqui em Itapiranga. E aí eu chamei ela para falar da vida dela. Nossa, foi um sucesso. E o pessoal dizia, meu Deus, né, a Dona Clara. Aí ela já estava uma idade um pouquinho mais avançada, mas assim, sempre trabalhando. Trouxe tantas informações, né, de não parar de trabalhar, de sempre estar inovando. Então, como é legal também hoje tu olhar assim, né, poxa, eu estou fazendo parte de uma grande história. É isso aí. Que se entrelaça com as histórias de Itapiranga. É isso aí. Porque é uma loja muito também, ela mantém a parte tradicional, mas também está se modernizando, né? E acho que esse é o maior desafio, né? É a gente honrar aquilo que nos trouxe até aqui, o nosso cliente tradicional, os tecidos, os aviamentos, o slogan, né? Onde tem de tudo para todos, né? Ser uma loja completa, mas a gente não perder também o olho para o novo cliente, né? Esse olhar para esse novo cliente, atrair novos clientes, uma nova geração. Então, é justamente esse, o maior desafio é encontrar esse equilíbrio, honrar o nosso passado e prospectar um novo futuro, né? Um novo cenário. Então, é isso que a gente hoje enfrenta, né? Aí esse desafio que nós temos aí o peso do passado, porque é uma bela de uma história, e dar continuidade a isso, né? Porque assim como minha mãe, né? Cliente 50, 60 isso anos. É muito legal a gente ver clientes que chegam lá e dizem, eu vim comprar a roupa do meu enxoval, eu comprei aqui. A roupa do enxoval dos meus filhos, eu comprei aqui. E hoje eu vim comprar a roupa das minhas bodas de 50 anos de casado, né? É muito legal saber que as pessoas, que de certa forma a gente tem impactado a vida das pessoas, né? É muito especial. Sempre falo que é muito especial. E mesclar o antigo com o novo é difícil, mas ao mesmo tempo eu percebo assim nas redes sociais, né, que você está fazendo um trabalho lindíssimo, né, da divulgação dos produtos, da forma como você está divulgando. Então eu acho que isso também está fazendo um efeito muito bacana até para a loja, né? Explicar que esse produto é para isso, pode usar para isso. Eu acho muito legal o teus vídeos. Porque às vezes as pessoas nem têm noção que na Harmonia tem esse tipo de produto, né? Às vezes as pessoas, então, cresceram com a Harmonia naquele mesmo local. Desde que eu me conheço por gente, a Harmonia está aqui. A Harmonia tem esse tipo de produto, os meus pais compram aqui, a minha avó é cliente da loja, né? E às vezes a pessoa não se desafia ou nem se interessa, talvez, em entrar na loja. E o nosso papel é justamente levar a loja para esse cliente, através das redes sociais, então, né? Sim. Mostrar os produtos que a gente tem, as marcas que a gente trabalha e tudo mais. E atrair um novo cliente, mas também produzir conteúdo para esse nosso cliente tradicional, né? Que bacana. E aí, quando você fala em liderar pessoas,
que você teve já essa experiência em outras empresas. Hoje você faz toda essa gestão das funcionárias, das pessoas e também a gestão comercial, que é também atendimento ao cliente. Isso. Que estratégias tu usa para manter a tua equipe engajada e com o mesmo foco? Uma coisa que eu aprendi enquanto líder, né, Izzy, que a gente tem que estar disposto a servir também, né? O líder é aquele que está disposto a servir também. E antes daquela pessoa ela ser funcionária, vamos usar o exemplo da harmonia, antes dela ser funcionária da harmonia, é um ser humano que está lá, com uma história, com uma bagagem, com desafios, né? Então, eu não foco só no resultado, eu foco em quem vai me entregar o resultado, né? E nessas entregas, você diz assim, a gente precisa ser um líder que ouve. Isso mesmo. Onde você aprendeu tudo isso? Então, eu acho que na vida da gente, eu acredito nisso, que nada é por acaso e tudo tem um propósito, né? Hoje o que eu vivo, né, ele foi planejado e arquitetado por Deus há muito tempo atrás, onde eu nem fazia ideia que seria necessário, né? Nem fazia ideia que seria necessário. Mas, e a gente também, eu acredito muito que a gente aprende com todas as experiências. Eu tive experiências onde eu fui subordinada, onde eu fui funcionária e que não foram legais, né? Por líderes e gestores que não foram legais. Mas também tive muitas experiências boas com quem eu aprendi. Líderes que me inspiraram, gestores que me inspiraram, que me motivaram. Quando eu for líder eu quero ser igual. Eu quero também fazer assim. Então hoje eu procuro replicar, né, esse modelo de gestão que deu certo. Porque eu sempre me coloco, quando eu falo com a equipe, né, lá da loja, eu já estive nesse lugar aí também, de receber um feedback, uma crítica, né, uma oportunidade de melhoria, a gente precisa melhorar. Né, eu sempre converso de não levar isso para o lado pessoal, a gente está falando do profissional, né, sempre com muito respeito. Mas o que me fez, assim, me moldou essa questão da liderança foi justamente essa experiência de ter bons líderes e maus líderes. E saber filtrar isso e aplicar o que é bom, como tudo na vida da gente, né? Mas claro que a Grace como líder, ela é reflexo de quem a Grace é, né? Naquilo que a Grace acredita. Né? Então, tudo aquilo que a gente faz, ela é reflexo dos nossos valores. Né? Todas as decisões que eu tomo, as atitudes que eu tomo, são com base naquilo que eu acredito e a forma como eu vejo a vida. Então, não tem como eu ser diferente. Né? É reflexo de quem eu sou, do que eu acredito. E quando você mandou o histórico para mim, que a gente sempre pede, né? Você falou que você estudou teologia. Isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre fé e espiritualidade, que as pessoas também que te conhecem, né? Sim. Sempre falam para mim, a Grace é maravilhosa na palavra. Então, fala um pouquinho, né, sobre esse curso de teologia, o que te levou e como isso tu tem aplicado na tua vida, tanto na vida profissional, como pessoal, como na comunidade. Sim. Então, eu sempre fui de uma família cristã, né? Minha avó sempre foi cristã, e então eu ia na igreja com ela, mas aprendi a ir na igreja, né? Então era como um hábito, um costume, uma tradição. Isso não fazia muito sentido, assim, a fé ainda não fazia muito sentido, mas eu era habituada àquilo. E quando eu fui, já na minha adolescência, ali, 17, 18 anos, indo para a vida adulta, que daí eu fui fazer faculdade, fui para Chapecó, né, cidade grande, eu sempre falo que eu tive uma overdose de liberdade, né, porque a minha avó, né, por eu ter sido criada com ela, e a história dela, minha avó era uma mulher, assim, que foi abandonada pelo marido, então criou os filhos, eu ter sido filha de mãe solteira, então isso gerou na minha avó uma super proteção, né? Ela tinha uma educação assim bem rígida comigo, quase que sufocante, né? Então, quando eu
tive a oportunidade de estudar fora, morar fora, isso gerou em mim uma overdose de liberdade, né? Então eu fui descobrir um mundo novo e achava que eu estava livre agora, né? E passei, na verdade, por um período, sim, que eu achava que estava tudo bem, tudo lindo e maravilhoso, porque é a descoberta, mas caí num vazio muito profundo logo depois, assim, de perder a minha identidade. Porque a adolescência, ela não é fácil, né? Quando a gente está saindo aí da adolescência e indo para a vida adulta, já tem os conflitos internos. E eu ainda estava passando por isso também, né? Essa crise de identidade. Tinha me perdido, assim, tá, e agora? No que eu vou acreditar? O que eu vou ser, né? A frustração de não ter concluído a faculdade, não sabia, né, muito bem como que ia ser a minha vida. Então, eu retornei. Eu fui buscar um encontro com Deus de verdade. Então, eu fui querer entender esse Deus que a minha avó falava, que a minha avó servia, né, uma vida inteira me levando para a igreja, né? Tá, que Deus é esse? Que daí eu fui buscar, então, estudar e compreender. E na igreja, lá em Chapecó, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que era onde nós congregávamos, existe um Instituto Teológico Quadrangular. Hoje ele já tem nível de universidade. Na época era um curso técnico, duração de 3 anos. E eu fui, então, fazer esse Instituto Teológico Quadrangular e me aprofundar. E foi durante esse período de estudo que eu pude me reconectar com Deus e ter um encontro verdadeiro com Deus, sabe? Não só uma tradição, mas um relacionamento, conhecer realmente a Deus, né? E isso me transformou. Isso foi o que me transformou, porque aquela Grace que decidiu ir fazer jornalismo, que decidiu trancar a faculdade depois, ela tinha muita coisa dentro dela que não estava sarada, que não estava curada ainda, sabe? Mas que a vida forçou ela e bola para frente, vamos resolver, vamos fazer, né? Isso também é muito reflexo da educação da minha avó. A minha avó era uma pessoa muito prática. Ela não ficava se vitimando. Tem que fazer, então vamos fazer, vamos resolver, né? Resolvia as coisas de forma muito prática, assim, geralmente com chinelo, vara, fio de luz. A minha avó era muito prática, sabe? Tu vai fazer sim, né? Então, era o jeito dela demonstrar amor e cuidado, né? E então eu fui fazer teologia, concluí o meu estudo de teologia e busquei, então entrei nesse caminho de me relacionar verdadeiramente com Deus, né? E isso foi restaurando quem eu era. Aquelas feridas que eu tinha de rejeição, né, da falta da paternidade, de não atender a um padrão, né, porque a minha família não tinha aquele padrão, a escassez, né, a questão dos recursos financeiros, né, eu fui encontrando em Deus uma identidade de filha, que eu sou amada por Deus, né, que eu fui sonhada por Deus, gerada por Ele, e que a minha circunstância ou a minha história, ela não determina o meu futuro, né? Que em Deus a minha história pode ser transformada como realmente foi, né? Eu era uma menina que acreditava que nunca seria amada, que não merecia ser amada, e se eu me relacionasse com alguém, eu seria traída. Olha só, porque eram verdades que faziam parte da minha vida, da história das mulheres da minha família, sabe? Que as mulheres eram traídas, abandonadas. Então, olha como isso criou em mim essa crença, né? Então, eu acreditava nisso, que eu provavelmente seria traída, que eu não poderia confiar em ninguém, então eu era muito insegura, né? Que eu não desejava ter filhos, até porque eu nem sabia como que era amar. Olha como eram feridas, né? Que eu imaginei que isso eram verdades sobre mim. E conhecer a Deus foi mostrando quem realmente eu era. Sabe? Foi mudando a minha forma de ver o mundo e a forma como eu transformei a minha vida com Deus a partir dali. Fiquei até sem palavras. Emocionada aqui ouvindo você. Ai, meu Deus. Que história linda, Grace. Para quem nos está assistindo aí, né? Quanta coisa, quanta revelação. E quanto Deus pode transformar a vida da gente, né? Eu acredito muito nisso e sou muito grata também por tudo que tenho vivido, por tudo que Deus tem me dado, mas em especial de ter você aqui.
Bom, e eu feliz em poder compartilhar. Fiquei emocionada ouvindo você falar, né? E quanto isso você ajuda as pessoas, né? Aqui na nossa comunidade. Como foi você se inserir na comunidade para falar sobre isso para as pessoas? Como eu disse que nada é por acaso, né? Deus sempre tem um propósito para as nossas vidas. Eu sempre uso um exemplo que como se a gente estivesse montando um quebra-cabeças. A gente está montando um quebra-cabeça e falta aquela pecinha e parece que aquilo não faz sentido, porque falta uma pecinha. E Deus, ele olha para a nossa vida o quebra-cabeça montado já. A gente não tem a visão do todo. Então a gente vai vivendo, vai tomando decisões, né, as ações, e que a gente não imagina o reflexo disso lá na frente. Então, quando eu decidi fazer teologia, eu estava buscando algo para mim, né? Uma descoberta pessoal, um desenvolvimento pessoal. Estava preocupado com o meu relacionamento com Deus. Mal sabia eu que hoje isso seria a base para o trabalho que eu executo hoje, né? Quando eu estava trabalhando na empresa, com treinamento e desenvolvimento, que foi onde eu assumi a área de RH e me apaixonei por gente, na verdade eu sempre amei pessoas, mas eu não sabia como demonstrar isso, né? E trabalhando então com treinamento e desenvolvimento me deu, me capacitou para hoje ministrar os cursos, as reuniões que eu ministro hoje na igreja, né? Olha isso há 20 anos atrás. Né? 20 anos atrás. A gente nunca sabe o que Deus tem para a gente, não imagina. Né? Então, quando a gente mudou para Itapiranga, então tinha essa questão de se adaptar a essa nova cidade, essa nova cultura, e que confesso que foi bem difícil no início, foi bem desafiador aqui para mim, por vir, claro que eu morei muito tempo numa cidade pequena, mas estava 20 anos em Chapecó, né? E então era uma outra realidade. Nós congregávamos lá numa igreja grande, estruturada. E quando eu vim para cá, eu fiquei meio que num deserto, né? Porque, querendo ou não, as igrejas evangélicas em Itapiranga são a minoria, né? E eu lembro, assim, que eu fiquei meio que perdida. O que vai ser? Como que vai ser? E em alguns momentos muito triste também, assim, chorava e orava. Meu Deus, não acredito, né? Que eu vou ter essa falta aqui. E como Deus, ele é maravilhoso, ele preparou, né? Assim como eu, outras pessoas estavam vivendo esse vazio aqui em Itapiranga. E nós começamos, eu fui convidada para um grupo de oração, um grupo de convívio que acontecia na casa do pastor César e da pastora Silvia, na garagem da casa deles. E lá algumas pessoas começaram a se reunir justamente para falar sobre Deus, pessoas que já tinham tido a experiência de congregar em igrejas em outras cidades e sentiam essa falta aqui. Então, a gente foi se aproximando. E isso foi criando um corpo, né, que a gente teve que mudar de espaço, porque eram muitas pessoas. Hoje, a gente já está num outro espaço maior ainda, né, porque aquela segunda sala já não comportava mais. E com base nisso, né, era necessário que alguém fizesse o trabalho. A gente sempre diz que a gente se movimenta por demanda. Então, um dia a gente ajuda a limpar, no outro dia ajuda a fazer o louvor, no outro dia ajuda a ministrar a palavra, um dia cuida lá do ministério infantil. No início, a gente vai trabalhando aonde tem trabalho para fazer. E como a igreja foi se estruturando, hoje sim a gente consegue ter os ministérios organizados, né? O Ministério Infantil, tem as professoras que trabalham lá com o Ministério Infantil. O Ministério de Ensino, hoje eu estou à frente desse ministério, né? Realizando os cursos, os encontros. Então, a igreja foi se estruturando e a gente foi, então, conseguindo desempenhar a nossa vocação, aquilo que a gente é chamado para fazer, né? E hoje, então, eu consigo compartilhar com a igreja, né? Um pouco daquilo que eu aprendi enquanto curso de teologia, mas claro que a gente tem outras formações e outros conteúdos que a gente ministra na igreja, né? Então, como é que tu faz essa parte? Então, eu sei que daí você então já é mãe, é empresária, está lá na igreja. Como é que tu te organiza com tudo isso? Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo.
Às vezes as pessoas não têm uma hora por semana para ir na igreja, não tem o tempo É. para isso, né? Mas como você, que é mãe, depois nós vamos falar a mãe dos filhos Murilo e Laura, mãe é empresária, está lá na igreja, como é que tu concilia tudo isso e ainda tem essa serenidade? Então, eu vou começar a responder de trás para frente. A serenidade quem dá é o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que nos consola, né? No meio da adversidade. E ele traz sobre a nossa vida uma paz que excede todo e qualquer entendimento, né? A Bíblia diz que a gente não precisa estar ansioso por coisa alguma, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei os seus pedidos conhecidos diante de Deus. Então, primeiro tem que confiar em Deus. Confiando em Deus, você sabe que você é limitado. E tem coisas que você não vai dar conta. Então, eu disse, Senhor, ó, tá aqui o meu dia hoje, tem coisas que eu sei que eu vou dar conta, mas tem outras coisas que não. Então, Espírito Santo seja comigo. Né? Então, primeiro é isso. Primeiro, eu falo de mim, daquilo que eu acredito, né? Então, eu entrego o meu dia a Deus. Eu começo o meu dia tendo o meu tempo com o Senhor, assim. Isso, para mim, é prioridade. Ah, por que as pessoas não dão conta, talvez, né? Tudo é uma questão de prioridade. A importância disso na tua vida, né? Então, não ter tempo, às vezes essa não é a resposta correta. Às vezes eu não priorizo isso neste momento. Né? Então, quando a gente prioriza, a gente prioriza. Prioridade. O que é prioridade para você? Daí você começa a organizar a tua vida, a tua rotina, né? Então, para mim, a prioridade é o meu tempo com Deus. Para eu ter o meu tempo com Deus, eu preciso levantar meia hora antes que todo mundo lá na minha casa. Porque, que nem você disse, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empresária, eu tenho minha atividade lá na igreja, eu tenho que ir na academia, eu tenho que cuidar da casa. Gente, é difícil dar conta de tudo, né? Tem aquele, né, aquelas postagens, né? Já fiz o devocional, já fiz isso, já fiz aquilo, chega toda cansada, né, no trabalho. Né? Então, uma dica, né? Levanta então um pouquinho mais cedo, para ter esse momento. Porque o momento, eu sempre digo, o momento de manhã que a gente está sozinha com Deus, é o momento que a gente consegue se reconectar com tudo que tem no dia a dia, né? Eu acredito muito no equilíbrio, né? A gente tem que ter equilíbrio de todas as áreas da nossa vida, né? Não adianta eu focar só no meu trabalho, não adianta eu focar só na maternidade, não adianta eu focar só na espiritualidade, sabe? Eu preciso ter um equilíbrio. E eu acredito que a mulher, nós mulheres, nós exercemos esse papel de equilíbrio dentro das nossas casas, né? Do termômetro das nossas casas. Assim, nós temos essa capacidade, eu creio que é do Espírito Santo, de nós equilibrarmos o clima da nossa casa, sabe? Entre o marido, os filhos, a Tata, né? Os bichinhos de estimação, a rotina da casa, a gente consegue manter, fazer com que as coisas funcionem. Mas se nós não estivermos bem, o caos ele se instala. E a mulher edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa e o texto continua. E a tola destrói com as suas próprias mãos. Então está nas nossas mãos. Exatamente. Edificar ou destruir. Então agora nós vamos falar um pouquinho dos seus filhos. Ah, dos meus filhos queridos. Que você tem o Murilo, que tem 16. O Murilo faz 16 agora em fevereiro. E a Laura? Faz 4 em fevereiro também. E a Laura foi um grande desafio também, né? Um presente de Deus aí para você. Eu sempre falo que o Murilo é a calmaria, né? É a paz, ele é muito leve e sempre foi assim, desde a gestação dele, o nascimento dele. O Murilo sempre foi uma criança muito tranquila, muito de boa, né? Isso reflete em quem ele é hoje como jovem, assim como adolescente, né? Ele é um menino muito querido, tá sempre animado, né? Ele é engraçado, ele é divertido, ele é muito legal, assim, não é porque é meu filho, mas ele é um menino muito legal mesmo, assim, sabe? Todo mundo conhece ele, fala o quanto ele é legal, o quanto ele é querido, assim, sabe? É um menino muito legal mesmo, né? Sempre foi bom aluno, sabe? É muito tranquilo, muito sereno o Murilo, né?
E claro que a calmaria não poderia continuar, né? A Laura veio para mostrar que dá para ser diferente, né? Como tudo, Muito assim, né? diferente. Muito diferente, né? 12 anos depois, então, né, vem a Laura. Já tem a diferença pela questão da idade, são 12 anos, é muita diferença. Eu confesso que eu fui para a maternidade da Laura achando que a receita estava pronta, e a mesma receita que eu apliquei para o Murilo eu ia aplicar para a Laura, mas estava enganada, né? Porque foi totalmente diferente já da gestação. Né, a Laura a gente já teve logo lá no início, na 12ª semana de gestação dela, lá no exame, né, no ultrassom, a gente já identificou que a Laura teria uma condição diferente, né? E a partir daí, então, foi toda uma gestação totalmente diferente, né? Todo o pré-natal, o nascimento, tudo foi muito diferente daquela receita, daquela primeira experiência que nós havíamos tido com o Murilo. E qual foi o diagnóstico da Laura? A Laura, quando nesse exame, a gente sabia que ela tinha uma alteração na translucência nucal, mas a gente não sabia que tipo de síndrome ela teria. Mas isso era indício de uma síndrome. E a gente passou a acompanhar durante toda a gestação e a gente sabia, né, que alguma coisa seria diferente. A gente até chegou a fazer alguns exames genéticos não invasivos na época, que descartaram algumas síndromes, mas a gente não sabia o que seria. A gente só ficaria sabendo isso quando a Laura já estava com 5 meses de idade, depois de nascida, né? Que a gente conseguiu fazer o teste genético e tudo mais, né? A Laura nasceu aqui em Itapiranga, nasceu bem, mas apresentou um desconforto respiratório, teve que ir para a UTI em Chapecó, onde lá, então, a gente conseguiu identificar a má formação cardíaca dela, que não tinha aparecido nos exames gestacionais. Tu vê, né? Geralmente aparece, né, esse tipo de... E era algo que a gente tinha investigado, porque está muito relacionado, né, às síndromes, mas no caso da Laura não apareceu. Então, até aquele momento a gente tinha uma bebê que tinha uma má formação cardíaca. Esse era o diagnóstico, assim, né? Parte genética a gente não tinha ainda nenhuma descoberta. A gente foi conseguir isso quando a Laura estava com 4 para 5 meses. Então, que a gente fez os testes genéticos da Laura e veio, então, como um diagnóstico de síndrome de Noonan. É uma síndrome relativamente rara e diferente de algumas outras síndromes. Por exemplo, síndrome de Down, a criança, né, a pessoa com síndrome de Down, ela tem algumas características já traçadas, e é uma deficiência num cromossomo. A gente já sabe isso, né? No caso da síndrome da Laura, depende do cromossomo que é afetado, podem ter características diferentes. Então, era muito difícil da gente chegar num diagnóstico, né? A Laura tem síndrome de Noonan num determinado gene e que deu algumas características para ela, né? Que poderiam afetar parte cognitiva, parte motora, audição, visão, aparelho digestivo dela, a parte cardíaca, né? E que foi o que afetou no caso da Laura, né? Afetou a parte cardíaca dela e, em consequência da parte cardíaca, a parte motora também. A Laura tem alguns atrasos motores, né? A parte cognitiva está preservada, né? Graças a Deus, a parte cognitiva dela está preservada e muito bem preservada. Muito bem. Muito bem preservada. Audição, visão, né? Tudo muito bem, assim. Mas realmente a parte cardíaca é onde afetou, né? A Laura faz fisioterapia justamente para diminuir esses atrasos motores desde os 5 para 6 meses, que a gente já percebia alguma coisa, né? Então, ela faz fisioterapia. A gente ficou os 2 primeiros anos dela indo semanalmente a São Miguel, fazendo fisioterapia lá, 2 vezes por semana. Nesse meio tempo também a Laura começou a frequentar a APAE aqui no setor de estimulação da APAE, que é um trabalho magnífico que eles realizam, que a equipe realiza, com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, ecoterapia. Então, isso contribuiu muito, né? Tanto que hoje as pessoas, quem não conhece a história da Laura, né, pergunta, a gente fala que ela tem uma síndrome e as pessoas não conseguem perceber, né? Porque ela evoluiu muito graças aos estímulos que recebeu desde muito cedo, né? E como esse diagnóstico cedo, precoce, ele ajuda no desenvolvimento, né, da criança? Com certeza, com certeza. A estatística para a síndrome da Laura, que a Laura tem, no Brasil, é que o diagnóstico seja fechado a partir dos 10 anos de idade da criança.
Então, teoricamente, tu perde 10 anos de desenvolvimento dela, de um desenvolvimento mais efetivo, né? Porque às vezes a criança tem um problema cardíaco e os pais, eles não vão investigar a origem disso, né? Uhum. No nosso caso, o cenário nos levou para isso. Se talvez a Laura tivesse apenas nascido com um problema cardíaco, a gente também não teria ido investigar. Ia tratar o coração e tá tudo certo, né? Uhum. Mas no caso da Laura, todo o cenário apontava para isso, né? Eram várias luzes de alerta. Eu sempre falo assim, que tinha muitas luzinhas vermelhas durante a gestação para que a gente não fosse investigar. E como você recebeu esse diagnóstico naquelas 12 semanas? Deve ter sido um... Nossa, e agora? Foi um baque, assim. Não tanto pela questão de que a Laura teria uma síndrome. O que nos pegou mais foi não saber qual era a dúvida, porque você não sabe com o que está lidando, né? Se você sabe, vai ter uma deficiência X, vai ter uma má formação física, por exemplo, você consegue preparar um cenário para que você lide com isso melhor, né? No nosso caso, não, a gente não sabia qual era a deficiência que a Laura teria, a gente não sabia, a gente estava no vazio, né? Então, lidar com a dúvida, com o medo, né? E aí, quando ela nasceu e hoje, né, a Laura é incrível, né? Está sempre ativa. Como tu lida com esses dois temperamentos, um calmo e a Laura é alegre, é expansiva, né? Como tu lida com isso e como o Murilo também lida com toda essa situação? A gente teve muito cuidado desde o início, né? Porque o Murilo foi filho único durante 12 anos, né? Quando chegou, se veio a notícia da gravidez da Laura, foi recebido com muita alegria. Claro que ele preferia um menino para jogar bola, mas aí quando ele entendeu que a diferença eram 12 anos, ele se conformou que poderia ser uma menina, né? Mas quando a gente soube que a Laura teria uma condição diferente, a gente logo compartilhou isso com o Murilo também, para que preparasse ele, né? Mesmo a gente não estando preparado, a gente queria, então, amenizar, né, como seria. Eles se dão muito bem, o Murilo, como eu falei, da personalidade dele, ele acolheu muito bem, ele é muito amoroso. Claro que as brigas, elas já começaram a aparecer. Eu confesso que eu imaginei que isso seria mais pra frente, mas eles brigam bastante, né? O Murilo desperta, né, a intolerância da Laura, porque a Laura ela é geniosa, vamos dizer assim, né? Ela bate o pé, ela se ofende com facilidade, assim, e o Murilo desperta nisso. Mas é aquela briga normal de irmão, assim, um provocando o outro, né? Mas eles são muito amigos. Por isso que eu nem procuro tomar partido, porque quando eu menos espero, os dois estão juntos, unidos contra mim, né? Já resolveram o problema deles, né? Mas eles são, assim, o Murilo é mais tranquilo, mais calmo, e a Laura mais agitada, assim, ela tá sempre em movimento, né? Então, às vezes, dá algumas rusgas ali por espaço, né? Mas a gente consegue contornar, graças à serenidade do Murilo. Mas também, né, a vida segue, as coisas acontecem. E você também é hoje presidente da PAI. Olha só, viu, como os caminhos, né? Os caminhos. Eu sempre falo que a gente tinha o desejo de ter um segundo filho desde o tempo que morávamos em Chapecó. E pelas circunstâncias isso não foi possível, a mudança para cá, se estabelecer na cidade e tudo mais, né? E depois então vem a Laura, né? 12 anos depois vem a Laura com todo esse pacote, eu falo, né? Que é um pacote. E se nós tivéssemos tido a Laura lá em Chapecó, como nós imaginávamos, né, ou gostaríamos de ter, nós possivelmente não teríamos condição de dar para ela o que nós temos hoje, né? Esse cuidado, essa liberdade, fornecer as terapias para ela, nós não teríamos um serviço como a PAI de Itapiranga oferece hoje, né? Que bacana ouvir isso. Né? Então, eu digo assim, que Deus, como eu falei no início, nada acontece por acaso e tudo tem um propósito, né? Deus sabia que a Laura seria assim e que era necessário esse cuidado, esse zelo, que lá talvez a gente não poderia dar para ela, né? Então, eu fui conhecer o serviço da PAI através da indicação da pediatra, a doutora Júlia, né? Disse, olha, Grace, eu acho que a Laura poderia frequentar a PAI, tem um serviço de estimulação. Confesso que quando eu ouvi a PAI a primeira vez, isso gerou para mim
um baque, assim, um preconceito, porque a gente tem, não vamos romantizar, não seremos hipócritas aqui, a gente tem esse preconceito. E eu não conhecia a estrutura da paz, sabia onde era, mas não tinha contato nenhum com a instituição. E eu entendi, bom, se isso é o melhor para a Laura, então a gente vai fazer o melhor para ela, né? Porque tem muito disso, né, Izzy? Quando a gente tem um diagnóstico, né, você está gestante ali, pai, mãe, né, gerando uma criança, e vem um diagnóstico de um filho atípico, né, ou depois quando a criança nasce, você se depara com isso, existe um certo luto, né, daquele filho ideal, que a gente idealiza. Mas eu acho que essa chave, ela precisa virar muito rápido, assim, pronto, ok, não é o filho que eu imaginei, que eu idealizei, mas agora, enquanto pai, enquanto mãe, o que eu preciso fazer para o meu filho? E foi isso que eu entendi. Bom, não é o filho ideal, ok, mas agora, o que eu preciso fazer? Se a pai é o melhor caminho, então eu vou levar ela lá para a pai. E olha que foi trabalhoso eu conseguir uma vaga lá, justamente pela fila de espera, né? Porque tem várias crianças. Hoje, ainda bem, graças a Deus e a eficiência na gestão, a gente conseguiu zerar essa fila de espera. Mas na época tinha uma fila de espera. E a gente, então, providenciou toda a documentação necessária, os laudos, para que a Laura fosse inserida na educação, né, no programa de estimulação da PAI. E eu me apaixonei pela instituição. Me apaixonei pelo trabalho, pelo o propósito no trabalho que eles têm, sabe? Na missão daquele lugar, dessa entidade. E quando eles me convidaram para assumir, eu confesso que eu fiquei bem receosa, porque eu sei do tamanho da responsabilidade. E assim como eu falei na questão de assumir a sucessão da harmonia também, lá a régua é alta, né? Porque é um trabalho muito bem feito. E relutei um pouco e eles voltaram a me chamar. E a gente entrou num acordo, então, né? E agora, em novembro, foi feita a eleição. E a partir desse ano, então, eu assumo como presidente da PAI. Eu e uma equipe maravilhosa que vai dar continuidade ao trabalho, né? Que é uma baita de uma responsabilidade. Mas a PAI tem um trabalho incrível, né, no município. Tem. Eu fui vice-presidente em 2004, acho, por ali. A Anne Haas era presidente e eu fui vice-presidente dela. Bom, então, você mais do que eu conheci muito, né, na época a PAI ainda era lá no Recanto, lá. A gente chamava Recanto do Melado. Lá perto do Floresta. Mas todas essas vivências e todas essas formas que você enxerga, é muito lindo de ver você falar da tua vida, mas também como você enxerga o mundo, como você enxerga as coisas, como vocês conseguiram lidar com essa diversidade de filhos, né? Um filho tranquilo, a Laura mais espontânea. Isso, com certeza, vem de todo esse equilíbrio que tu também vem te preparando. E como você disse, né? Deus tem algo para nós. Como você colocou, se estivesse em Chapecó, eu não teria tempo de me dedicar à Laura. Aqui você teve todo o tempo do mundo. Sei que eu fui várias vezes na harmonia, a Laura estava lá, sentada lá, tem né? essa liberdade, né? Quando necessário, levar ela para o trabalho, quando eu preciso sair para acompanhar ela numa terapia, né? Eu tenho essa liberdade, que talvez não, eu imagino que lá eu não teria isso, né? Eu não conseguiria equilibrar a minha vida profissional no ritmo que eu trabalhava lá com essa situação da Laura, né? Então, estamos nos aproximando aí do final, né? Tá tão boa a nossa conversa. Se você pudesse resumir a tua história em poucas palavras, como você iria resumir? Uau! Essa foi profunda, né? Eu acho que nenhuma história ela é um decreto, sabe? Aquilo que a gente viveu, ele não pode determinar quem a gente vai ser, sabe? Se eu olhar para o meu passado, para a minha origem, eu estava fadada ao fracasso.
sabe? Não tinha perspectiva. Eu lembro, assim, que eu não sonhava nem em ter um carro, porque era uma realidade tão distante. Eu não queria nem aprender a dirigir, porque era muito distante da minha realidade ter um carro, sabe? Olha como era limitado. Os meus sonhos, eles eram limitados, porque eu focava muito naquele contexto, na realidade que eu estava vivendo. E ter encontrado Deus e ter me relacionado com Deus sarou essas minhas feridas e abriu os meus olhos, como se colocasse um filtro novo diante dos meus olhos e a possibilidade de escrever uma nova história, sabe? Eu digo assim que os nossos traumas, eles podem fazer com que a gente replique o padrão ou com que a gente refugue isso e mude totalmente, né? Então, quando eu falo de construir uma família, hoje eu tenho uma família que não era o modelo da família que eu tinha, não podia me basear no modelo da minha família, mas eu consegui ter uma família estruturada, né? Eu consegui ter uma carreira, eu consegui servir, né, a Deus, que isso para mim é o mais importante, a forma que eu encontro de retribuir o que Deus fez na minha vida é conseguir falar do amor dele para as pessoas, né? O que ele fez na minha vida, o que ele fez na minha história, né? Ter essa possibilidade de falar. Então, eu acho assim que não é a circunstância que nos define, sabe? A gente não pode olhar para aquilo que está agora. Isso não é quem nós somos, isso é quem nós estamos, né? Acho que é isso, assim, que Deus, ele pode mudar a nossa história, desde que a gente permita isso. E aí, pessoal, o que vocês estão achando aí da nossa conversa? Está sendo realmente muito gostoso a gente estar aqui conversando sobre a tua vida e você colocando muitos ensinamentos aí para quem está assistindo hoje ou vai assistir nos próximos momentos, né? Quando tiver tempo e aí a gente chega aí ao final do programa toda meio... Nossa, eu tô meio baqueada aqui de tanta coisa que tu falou e quanta coisa a gente consegue aprender e absorver contigo. E muito obrigada por estar aqui, né? E aí vamos encerrando aí, chegando ao final desse programa, que acabou sendo mais do que uma aula com você. Muito obrigada. E que você é uma mulher incrível, uma mulher que encoraja outras mulheres. E esse programa, ele é justamente para isso, para a gente estar encorajando outras mulheres, para elas contar a sua história, para elas reviver a sua história e para elas ver que sim, que a gente pode quebrar os padrões. Isso aí. Que a gente não precisa seguir aquilo que é o padrão, mas que a gente pode seguir aquilo que a gente tem de mais lindo, que é a nossa vida, esse presente que a gente ganha todos os dias. Todos os dias, né? Acordar, agradecer, meu Senhor, graças a Deus estou viva. Porque é mais uma oportunidade que nós temos, né? De mudar a nossa história. E aí, Grace, falando também um pouquinho de redes sociais, se tu quiser divulgar para as pessoas, né, as redes sociais aí da Harmonia, para poder seguir, além de seguir as tuas dicas, né, de looks que você faz lá, porque eu fico seguindo, né? Eu fico olhando, sim, fico olhando. Ah, esse aqui que legal, né? Esses dias eu falei pro Igor assim, ó, Igor, lá tem uns calçados bem legais, ó, olha aqui o que a Grace falou, combina esse com esse. Ah, que bom, olha só aí, ó. Sim, se quiser compartilhar com as pessoas aí as redes sociais da Harmonia, fica bem à vontade. Primeiro, né, Isa, eu quero te agradecer pela oportunidade. Não posso deixar de agradecer pela oportunidade de falar, porque às vezes a gente vê as pessoas e não consegue imaginar quem as pessoas são e a bagagem que as pessoas carregam, né? Então, primeiro, agradecer pela oportunidade de abrir meu coração, abrir a minha história para ti e para todo mundo que acompanha o programa, né? É sempre muito legal. E convidar você que já é cliente da Harmonia ou você que não conhece a Harmonia ainda, para vir até a loja, né, ter essa experiência lá conosco, uma loja tradicional, mas repleta também de peças de muito bom gosto, de qualidade. Então sigam o nosso Instagram, também geralmente a gente publica na SATV um videozinho semanal aí com os looks, né? Mas que a gente está lá, toda a nossa equipe está preparada,
capacitada, esperando por você. Você é sempre muito bem-vindo, afinal, na Harmonia é onde tem de tudo para todos. Muito bem, e a história da Grace nos mostra que fé, coragem e propósitos não apagam as dores do caminho, mas nos ensinam a caminhar apesar delas. Isso aí. Que é possível transformar origens difíceis em histórias de esperança, feridas em força e desafio em testemunho. Que cada mulher que nos ouviu hoje se sinta encorajada a continuar, a dar o próximo passo, mesmo que pequeno, a confiar que Deus continua escrevendo a história, mesmo quando a gente não entende todos os capítulos. Isso aí, amém. Se esse episódio falou com você, compartilhe com outra mulher que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, você também é uma mulher em movimento. Obrigada por estar conosco, siga em movimento, siga acreditando em você. E até o próximo episódio, todas as segundas-feiras, às 20 horas.